Hoje é dia 15 de novembro, é feriado, então eu vou tentar fazer um vlog aqui de um dia comigo, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Inclusive eu me propus hoje começar a estruturar os capítulos do TCC, porque eu tenho uma reunião com a minha orientadora, eu acho que na semana que vem, ou na próxima. Mas só acabou de chegar um pacotinho aqui da LPM, então eu vou mostrar também, né? Eles sempre mandam bonitinho dentro da sacola e tal, dentro daquela coisinha. E assim como com a Contexto, o combinado que eu tenho com a LPM, a questão da parceria, é que eu escolho os livros pra receber a cada mês, e daí eu faço um post, né, mostro o livro, enfim. E o que eu escolhi esse mês foi Os Sofrimentos do Jovem Werther, não sei se é assim que fala direito. E eu gostei dessa edição aqui porque tem prefácio, tem notas, tem comentários do tradutor, e pra mim isso faz toda a diferença, tipo, tu lê um clássico com textos de apoio, porque muitas vezes a gente não consegue tirar, né, tudo do livro, extrair o que precisa. Quer dizer, nunca a leitura tem que ter regras, né, mas eu gosto de saber sobre contexto. Eu nunca li nada do autor, então eu acho importante. Esse aqui foi o recebido do dia, muito obrigada, LPM. Eu fiquei de mostrar, eu acho, esse meu calendáriozinho aqui, que é da Design de Lua, que eu tô usando pra agendar as coisas de internet, né, então post pro Instagram, vídeo pro YouTube. E pra hoje saiu o meu vídeo passado, que era aquele... Na verdade, acho que agora, quando sair esse vídeo, já vai ter tido outro. Mas é o tour pelos meus caderninhos, agendas, enfim. E eu também marquei pra hoje fazer um post sobre alguns livros da Zahar. Então acho que eu vou fazer isso depois que eu terminar de gravar essa parte aqui. E o meu planejamento semanal, que eu fiz nessa coisinha aqui, que é da Papel Craft. Não sei se é assim que fala. Literalmente eu só escrevi aqui na terça-feira feriado, estruturar capítulos TCC, e hoje também é o último dia da Feira do Livro aqui da minha cidade, de Porto Alegre, e infelizmente eu não consegui ir direito, porque o dia que eu fui tava tão abarrotado de gente que eu não conseguia chegar nas bancas, e daí eu priorizei ir na Bienal, que tem os museus lá da Praça da Alfândega. Inclusive no meu vídeo, que vai ser o último que eu postei antes desse aqui, tem alguns trechinhos de uma ida à Bienal. Ainda tem 3 espaços da Bienal que eu ainda não fui. E esse aqui é o passaportezinho. Eu adorei isso daqui, eu achei incrível a ideia deles. A cada museu ou espaço cultural que tu vai, eles colocam um carimbinho do local. Então falta pra mim esses 3. E acaba daqui a 6 dias, ou 7 dias. Hoje é terça-feira, acaba no domingo. Eu sou ruim de matemática, sim. E aqui também tem um mapinha da cidade de Porto Alegre e os espaços, né, onde é que tem cada coisa. E basicamente todos que eu fui eu gostei. O meu preferido até agora foi o Margues, que é um museu que eu amo, e o Farol Santander. Enfim, maravilhosos. Eu postei muito no meu Instagram sobre isso aqui. E a última coisa que eu vou fazer agora é dar um update de leituras, porque o último vídeo que eu falei sobre isso era aquelas leituras meio de Halloween, meio de terror, que não era tão horror assim. E eu não falei de outras coisas que eu tinha lido, então eu vou pegar aqui meu caderninho. As últimas 3 coisas que eu li e eu não comentei em outros vídeos foram peças de teatro, então 2 são de teatro grego e outra é completamente inspirada em teatro grego. Então eu li As Traquínias, do Sófocles, e Héracles, do Eurípides, e essas 2 peças falam de histórias do Héracles, que no caso é o Hércules, pra quem conhece por esse nome. E eu gostei, acho que mais das Traquínias. Eu gosto muito do Sófocles, tudo que eu li dele eu gostei. Eu li pouca coisa, né, mas é tipo Rei, Antígona, são 2 dos meus preferidos. E do Eurípides eu gosto também de algumas coisas, eu gostei muito das Bacantes, que eu li faz pouco tempo. E essas coisas eu tô lendo pra um grupo de estudos sobre teatro antigo. E eu me sinto muito impostora de ficar falando sobre isso, se eu sinto que eu não tenho conhecimento suficiente pra explicar qualquer coisa. Mas eu ainda vou ler um artigo sobre o Héracles pro próximo encontro do grupo. E daí talvez eu saiba um pouco mais pra falar aqui, não sei. E a outra peça que eu li foi desse meu professor do grupo de estudos, que é o Léo. E eu queria recomendar tanto esse livro aqui quanto esse aqui, que são dele. Então, leiam autores brasileiros contemporâneos. E essa daqui, que é a peça que eu li esse mês, basicamente é uma inspiração muito forte no Aristófanes, que tem várias comédias, enfim, tipo As Rãs, que é uma das principais inspirações, tipo o papel do Dionísio como juiz, jurado de poetas. E é muito engraçado isso daqui, é como se fosse um Big Brother, tipo Casa dos Poetas, onde personalidades muito estereotipadas de poetas são colocadas em rivalidade, assim, e é uma sátira. E eu achei muito engraçado, e é bem curtinho.
Eu acho que vale a pena ler só assim, despretensiosamente, não preciso ficar dando o enredo aqui, né? E o outro livro que eu queria recomendar também é João e Maria, Dúplice Coroa de Sonetos Fúnebres, que são sonetos e é muito bonito. A escrita é maravilhosa, eu fiquei muito impressionada com esse livro aqui. Eu não sou muito de ler poesia, mas isso aqui mexeu muito comigo, assim, são histórias muito pesadas, muito fortes e muito bonitas, tipo, as coisas que acontecem são horríveis, mas a escrita é maravilhosa, então vale muito a pena, eu recomendo muito. É João e Maria, Dúplice Coroa de Sonetos Fúnebres. E no momento, o que eu tô lendo, eu continuo nos Manuscritos Notáveis, que a ideia é eu terminar o capítulo 11 ainda esse mês, porque hoje a gente tá no mês 11, e aí eu deixar o capítulo 12 só pra dezembro. E eu tô no meio de um conto do Tolstói aqui, do Clássicos do Conto Russo, que é Senhor e Servo, o nome. Tô achando meio chatinho, mas o conto anterior, que também era do Tolstói, que é De Quanta Terra Precisa um Homem, foi sensacional. Pra mim, tipo, o mesmo Tolstói que escreveu A Morte de Ivan Ilitch é o Tolstói de Quanta Terra Precisa um Homem, que é simplesmente um conto que, assim, ó, tu pode estar achando chato enquanto ele tá rolando, mas o final é assim, ó, muito bom. Ele te responde literalmente de quanta terra precisa um homem. E tem uma questão ali de um pacto sem querer que é feito com o diabo. É muito interessante, é muito legal. É exatamente o que eu espero de um conto, sabe? Muito, muito, muito bom. Não vou dar spoiler, mas se vocês acharem por aí esse conto do Tolstói, eu recomendo muito pra ler. Tinha uma serenata de cachorros que só pararam de latir agora, então voltei aqui depois de um tempo. Outro que tá em andamento é Como Ler os Russos, que eu já tinha falado que eu tinha pausado. Tava priorizando ler os manuscritos notáveis, então agora eu tô numa parte que tá falando de escritoras russas. E se alguém tiver recomendações de autoras do leste europeu, eu aceito, porque isso é uma falha nas minhas leituras. Eu sinto que eu preciso conhecer e realmente ler, porque eu acho que eu nunca li nenhuma autora russa. Eu já li a Svetlana, 2 livros dela, mas acho que ela é bielorrussa, né? Não tenho certeza. Enfim, e outro livro que eu tô lendo no momento é De Passagem, da Nella Larsen, que foi um dos que eu recebi recentemente da Companhia das Letras. Isso aqui tá sensacional, que nem diria o Jack. Não sei se vocês assistem o canal do Jack, mas é Chef's Kiss. Isso aqui é muito, muito bom. Eu tô praticamente na metade. E eu não conhecia essa autora. Pelo visto, isso aqui é um livro clássico do movimento Renascença do Harlem. E é uma narrativa que principalmente aborda a questão do colorismo nos Estados Unidos. A gente tem aqui 2 mulheres negras que são de pele clara, e aí tem toda aquela coisa da passagem por branca, sabe? E uma delas segue esse caminho de se passar por branca pra, né, a gente tá ainda conhecendo a história dela, mas basicamente, pelo que a gente entende, é uma forma dela de sobreviver, de conseguir as coisas que ela quer. E a outra não, ela nunca abriu mão da identidade dela, então essas questões de identidade são muito discutidas aqui. E a escrita dessa autora é maravilhosa, eu quero muito ler outras coisas dela, então se alguém tiver recomendações também aceito. E quando eu terminar eu volto pra falar sobre esse livro, mas se eu conseguir pegar eu acho que eu leio numa sentada, porque isso aqui eu li numa sentada, e eu não consegui mais pegar o livro porque eu não tive mais tempo, e aí tenho isso aqui ainda pra ler. E aí, só pra terminar essa questão aqui de livros, já que eu comecei a falar sobre isso, eu vou mostrar 3 livros que eu queria muito começar logo. Não sei se eu vou conseguir ler esse mês ainda. Tem agora a questão do TCC, que talvez bagunce tudo, e tá tudo bem, mas eu vou só mostrar aqui, né? O primeiro, que já tá há mais tempo na minha pilha, é Piranesi, que eu queria ler em outubro, não rolou, e daí eu priorizei outras leituras e eu ainda não peguei esse aqui, mas eu tô muito curiosa. Eu vejo muitas opiniões. Acho que eu só conheci 1 ou 2 pessoas que não gostaram muito, que eu falei com elas no Instagram, mas eu tô muito curiosa. Outro que eu quero ler é esse aqui do Dostoiévski, 2 narrativas fantásticas, A Dócil e O Sonho de um Homem Ridículo. Basicamente tudo que eu li desse cara eu amei, então quero ler esses aqui. E outro livro que eu quero muito ler é A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. O outro livro dela, que é O Peso do Pássaro Morto, é uma das melhores leituras que eu fiz nesse ano, na vida, eu acho. Eu achei maravilhoso, apesar de muito pesado. E esse aqui foi finalista agora, eu acho que do Prêmio Jabuti, se não me engano. E pelo que me falaram e pelo que eu consigo ver, deve ser um livro que passa muito rápido, porque ele tem parágrafos curtos, frases curtas. Então eu queria ainda ler esse mês, não sei se eu vou conseguir. Mas enfim, se tudo der certo, eu quero ler esses aqui, terminar esse daqui, ler o capítulo 11 do Manuscritos Notáveis,
que é a minha meta desse mês. Esse está em pausa, veremos quando que eu vou conseguir continuar. E terminar o conto do Tolstói, porque eu leio em blocos, assim, um mês para cada autor. E eu vou mostrar quais são os contos que tem nessa coletânea, caso alguém tenha interesse. Só vou marcar aqui, eu vou marcando os que eu já li. A gente tem esses aqui. E esses aqui. E é isso, agora eu preciso focar. Acho que eu vou fazer o post primeiro pro Instagram. Depois eu vou ver se eu vou ler um pouquinho ou se eu vou já tentar começar o esqueleto do TCC. Vim aqui pra desconstruir a ideia de produtividade que talvez alguém tenha de mim, porque são 13h30, quase 13h40, e eu simplesmente não consigo ir adiante com a ideia do TCC, porque é o seguinte, pra quem não sabe, as minhas fontes são entrevistas de história oral, que eu trabalhei na bolsa durante um bom tempo, e eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro, porque eu tenho uma reunião com a minha orientadora daqui a uma semana, eu acho que eu falei isso antes. E segundo, que para escrever o TCC, eu queria antes só dar uma olhada nas entrevistas que eu selecionei como fonte, para ver o que realmente eu consigo fazer com as informações que tem ali. Só uma ideia, né? Eu ainda não vou estar analisando profundamente, mas só para ter uma ideia. E eu empaco toda vez que eu começo a fazer isso. Tipo, eu abri ali, eu pesquisei as entrevistas, eu salvei as transcrições, algumas delas até fui eu que tinha feito a transcrição da entrevista. E uma coisa que a professora pediu pra gente fazer, as orientandas dela agora, pra essa primeira reunião, é estruturar uma ideia de como a gente vai dividir os capítulos do TCC em si. E eu tô com uma ideia, mas eu ainda não escrevi ela, e aí eu tô literalmente procrastinando, porque hoje eu separei o dia pra fazer isso, pra focar no TCC, mas eu tô me sentindo com sono, e como eu não tô trabalhando hoje, que via de regra de tarde eu tô trabalhando, e eu tenho, tipo, algo que eu preciso fazer, isso me faz ficar acordada, né? Eu tô sentindo uma preguiça, que assim, eu tô com vontade de relaxar e dormir, sabe? Mas aí eu sei que eu não devo fazer isso, mas também é feriado, talvez eu devesse estar descansada. Então, assim, eu sou uma pessoa que deixa, às vezes, as coisas meio que pra última hora, porque eu sou obrigada a fazer. E aí eu tenho uma pressão, e isso não é necessariamente bom, isso, né? Pode ser meio prejudicial se a pessoa fica nervosa, né? Como às vezes é meu caso. Então é isso, só pra mostrar que não é tudo tão bonitinho, eu posso planejar coisa no papel e não conseguir fazer de fato. Assim como, bom, eu tô falando isso aqui agora, pode ser que daqui a uma hora me dê uma animação e eu consiga fazer, até porque uma das coisas que eu pensei em fazer é olhar TCCs similares ao meu, pra tentar ter uma ideia, assim, de como que as pessoas organizam mesmo. Mas enfim, eu não sei, eu tô num momento estranho. Quando eu fizer um vídeo especificamente sobre a faculdade de História, minha experiência, o que tem acontecido, assim, comigo em relação à faculdade, isso vai ficar mais claro. Mas só pra já tentar dar uma pincelada nisso, porque talvez as pessoas não tenham a menor ideia disso só de ver meu Instagram, eu tô num momento muito esquisito em relação ao meu curso, em relação à minha escolha, enfim, que eu faço licenciatura, né? Ou seja, tu se forma pra ser professora. E eu, Natália, sempre soube que eu não queria ser professora, que eu não quero dar aula. Eu sofro muito no processo de... Enfim, isso é uma longa história, eu vou falar mais sobre isso num vídeo específico, não quero encher aqui. Mas o que acontece é que eu não tô muito animada pra pesquisa acadêmica, principalmente agora, sabe? E como eu tô tendo esses momentos que são coisas que eu gosto de fazer agora, finalmente poder ler, poder falar sobre isso, eu comecei a postar vídeo no YouTube, tipo, isso tá me deixando animada, sabe? Isso são coisas que eu tô gostando de fazer, que eu tô me sentindo bem fazendo. E a questão da pesquisa acadêmica e escrever um TCC não é exatamente a coisa mais divertida do mundo, né? Principalmente quando a gente não tá pesquisando exatamente o que a gente quer, exatamente o que a gente pensava que ia pesquisar, sabe? E também eu não tenho respostas, é mais assim, mini desabafo aqui, porque
faz parte, né? Isso aí. E também não tenho do que reclamar. É um dia bonito, é feriado. Eu posso dar uma descansadinha, eu posso ler, eu posso tentar fazer o TCC. Então é basicamente isso que tá acontecendo agora. E essa reunião ainda não tá marcada de fato, então parece que eu ainda não tenho um prazo, sabe? E por não ter esse prazo, às vezes eu não consigo ir lá e fazer, sabe? Por isso que eu gosto tanto de marcar as coisas, de planejar, botar na agenda, botar no calendário, porque daí materializa pra mim que eu preciso fazer isso pra essa data, pra entregar aqui. É tipo entregar um trabalho, sabe? Então é basicamente isso que eu tinha pra falar agora. Vamos ver agora. Acho que eu vou fazer um lanche e daí eu vou pensar melhor no que eu vou fazer. Acho que eu meio que consegui fazer um breve rascunho e ainda tá claro. E agora eu tô pensando se eu leio um pouco. Outra coisa que eu pensei foi em dar uma olhada nos meus livros, tipo esses 3 aqui principalmente, e o da Angela Davis também, pra ter uma ideia do que eu poderia usar no meu TCC que tem nesses livros aqui. Então acho que eu vou pegar eles, dar uma olhada, ver os capítulos. E aqui os da Contexto também, tem vários que são interessantes pro meu TCC, inclusive eu pedi com esse objetivo. Tem esse aqui que é História e Relações de Gênero, tem fontes históricas, o historiador e suas fontes, possibilidades de pesquisa em história. Esse aqui é sensacional pra quem tá fazendo TCC ou pesquisa em história, que o nome é Práticas de Pesquisa em História, não vou conseguir tirar agora. Então assim, tem agora uma vasta coleção aqui pra eu dar uma olhadinha, tem esses aqui também. Esse é um que eu vou dar uma olhada agora. Tá, esses são os livros que eu acho que mais se aproximam aos temas e que eu posso, talvez, tirar alguma coisa de algum capítulo especificamente. Então agora eu vou dar uma olhadinha e vou marcar se tiver algumas páginas, alguns capítulos que eu pense que vão me ajudar. Completamente apavorada aqui, porque, tipo, esses livros aqui, que são da Bazar do Tempo, eu comprei em 2020, durante a pandemia, porque eu pensei, não, eu vou lendo, porque provavelmente meu TCC vai envolver feminismo e a história das mulheres de alguma maneira, porque sempre foi uma área que eu gostei muito. Eu pensei, não, eu vou lendo com calma, né, pra chegar no TCC e poder usar. E aí eu tenho os 3 livros aqui, e eu ainda não li eles. Eu já li alguns artigos de alguns pra cadeiras da faculdade, então, tipo, tem uma cadeira que era História e Relações de Gênero e outra cadeira que era História do Feminismo. Então, por exemplo, nesse aqui tem alguns textos que eu já tinha lido pra faculdade, como Gênero, uma categoria útil para análise histórica, da John Scott, que é um dos meus referenciais do TCC. Da Sueli Carneiro, que é Enegrecer o Feminismo, a situação da mulher negra na América Latina a partir de uma perspectiva de gênero. E tantos outros, assim, nesses 3 livros aqui. Tem esse aqui que é específico brasileiro, né, do contexto brasileiro. Pensamento feminista brasileiro, formação e contexto. E também tem um que é sobre perspectivas decoloniais, que é muito bonito também. Todos eles são lindos, né? Mas como eu tava falando, de cada um eu já li algumas coisas. E obviamente eu não vou ter como ler tudo. E também não vai caber tudo no meu TCC mesmo se eu lesse tudo. Então, assim, vai ser difícil, mas eu vou tentar começar, né, nos próximos dias e reler os que eu sei que são importantes
Principalmente desse aqui, que é Conceitos Fundamentais, que é meio básico, né? E ainda tem alguns livros aqui que eu ainda nem comecei a olhar. Ai, um que a minha orientadora indicou, eu já li Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. E aí esse aqui é o Ponto Zero da Revolução, que é outro livro dela que eu tenho. Porque esse aqui fala especificamente sobre trabalho doméstico, reprodução e luta feminista. E daí ela falou, eu acho que talvez encaixe aqui com o teu TCC, mas eu sei, pela minha experiência com Caliban e a Bruxa, que eu demorei, acho que meses, tipo uns 8 meses pra ler. E eu não tenho esse tempo pra ler isso aqui. Então, eu vou falar com ela na reunião, vou ver se ela realmente acha que encaixa. Se ela falar que sim, talvez eu comece a ler. Mas é isso, né? Eu agora fiquei cansada, assim, e aí eu não sei se eu vou ler um pouco daquele de passagem que eu mostrei antes, ou se eu só vou deitar um pouco e fechar os olhos, porque eu já tava com aquela preguicinha e agora aumentou muito. E eu fiquei meio preocupada com essa questão da quantidade de coisa que eu, teoricamente, ainda preciso ler. Porque é sempre isso, né? Eu sempre acho que eu não vou dar conta e que não vai dar certo e que é muita coisa. Só que eu não preciso complicar as coisas. Então, assim, vou respirar e vou descansar um pouquinho agora. E nos próximos dias eu vou lidando com o resto das coisas.